você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos falar sobre matrizes. Professor, que parada é essa? Não é uma parada não, gente, é algo bem tranquilo, é um assunto relativamente simples, cobrado por algumas bancas aí em determinados concursos públicos, e para você que tem aí no hall de conteúdos do seu edital, esse assunto é o momento de estudarmos ele. Então vem comigo, galera, vamos falar sobre matrizes. Bom, o estudo de matriz é um estudo bastante amplo, né? Nós temos várias partes do estudo de matrizes que tem que serem consideradas, então nós vamos tratar isso em mais de uma aula. Então, nessa primeira aula, nós vamos tratar a parte conceitual. O que é uma matriz e qual é a lei, como que se desenvolve, como que se constrói uma matriz a partir de uma lei de formação. Tranquilo, galera? Então, o assunto nosso hoje é matrizes, conceito e tipos de matrizes, lei de formação de uma matriz e, como é de praxe, sempre encerramos resolvendo alguns exercícios aí que já foram cobrados nas mais diversas bancas. Tranquilo? Vamos lá então? Definição, galera. Professor, o que é uma matriz, gente? Matriz, a gente pode dizer a grosso modo que matriz é uma tabela. É uma tabela constituída por valores, por números, dispostos em linhas e colunas. Isso que é uma tabela, que é uma matriz. Eu vou ter lá uma tabela onde eu vou ter valores internos, né, expressos nessa tabela, dispostos em linhas, que seria horizontalmente, e em coluna verticalmente. Então, a esse conjunto de disposição de valores, nós chamamos de matriz, ok? Então, observem que eu usei uma linguagem muito simples, que é da compreensão da maioria, quando eu digo tabela. Ah, tabela eu faço uma ideia do que é. Então, observem que eu tenho aqui letras juntamente com alguns valores. Na verdade, cada uma dessa informação aqui representa um conjunto de valores. A11, A12, A21, A22. Isso aqui é um determinado valor representado nesse formato, ok? Então, nós temos aqui o seguinte, que matriz é todo conjunto de valores. Então, um conjunto de valores, eu tenho vários valores dispostos em linhas e colunas. Tranquilo? Bom, como que nós fazemos a representação de uma matriz? Para nós representarmos uma matriz, nós vamos fazer uso de colchetes, pode ser parênteses, tá? O mais usado são os colchetes, mas nada impede de você colocar também entre parênteses. Eu podia colocar, de repente, a minha matriz assim, envolvido por dois parênteses, e aqui eu dispor os valores contidos nessa matriz. Então, a forma de nós apresentarmos essa tabela, ela pode ser apresentada tanto por parênteses quanto por colchetes. Em alguns casos, usa-se também só uma barrinha assim, ó, para dispor a matriz. Não exatamente um colchete, né, com a parte final dele dobrada, igual é o colchete. Às vezes só uma barrinha também. Então, fique atento que essa representação da tabela é assim bastante aberta. Você pode usar então o parênteses, o colchetes ou a barrinha, tranquilo? Bom, representação da matriz. Como que eu escrevo uma matriz? A matriz ela tem que ser representada sempre por uma letra maiúscula. Qualquer letra do alfabeto latino de A a Z, porém expressa na forma maiúscula. Então, quando eu digo matriz A, eu estou nominando aquela matriz, aquele conjunto de valores, como fazendo parte de um conjunto que eu chamei de A.
ok? Pode ser matriz B, matriz C e assim sucessivamente. Qual é a condição? A condição é que o nome que você der à matriz tem que ser sempre uma letra expressa na forma maiúscula. Bom, a matriz é composta de uma representação e ela é composta também de um conjunto de valores. A esse conjunto de valores, nós também temos uma forma de indicar esses conjuntos de valores. Cada valor contido dentro dessa matriz será representado por uma letra, seguido de 2 numerais. Sempre assim. Vai ser uma letra seguido de 2 numerais. Essa letra, ela tem que ser necessária e obrigatoriamente expressa na forma minúscula. Por quê? Porque ela vai representar o elemento da matriz. Então, para representar a matriz, maiúscula. Para representar o elemento, minúscula. Qual letra eu posso usar, professor? Você pode usar a letra que você quiser do alfabeto. Convenciona-se que, se você chamou a matriz de A, então os elementos dessa matriz vai usar a letra A expressa na fórmula minúscula. Não é uma obrigatoriedade, mas isso aqui é para ver uma certa consonância do elemento com o nome que foi dado para a matriz. Então, eu represento os elementos da matriz A usando a letra A. Eu represento os elementos da matriz B usando a letra B. E assim sucessivamente. Tranquilo? Sempre na forma minúscula. Professor, e esses 2 números que estão associados a essa letra minúscula? É exatamente para nos posicionar. Esses números, eles representam a linha e a coluna que aquele elemento está localizado. Então, esse primeiro elemento aqui, A11, ele está na primeira linha, e quando eu falo em linha, a gente olha sempre na horizontal. Então, essa matriz que eu exemplifiquei aqui, por exemplo, ela tem 3 linhas. Olha só, uma horizontal, 2, 3. 3 linhas. Quantas colunas ela possui? 1, 2 colunas. Tranquilo? Então, o primeiro elemento, ele representa a linha aonde o valor está localizado. E o segundo elemento indica a coluna. Então, esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Olha só, exatamente no cruzamento da primeira linha com a primeira coluna. Tranquilo? Esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui, A22, ele está em qual posição? Ele está na segunda linha e na segunda coluna. Olha só, segunda coluna, segunda linha. Por isso que ele é 22. Entenderam a indicação? Bom, nós também usamos de letra para representar a linha e para representar a coluna. Então, quando eu digo isso aqui, ó, A, I, J, ok? A e J. O que é o A e J? Bom, o A, expresso na forma minúscula, é para indicar que é um elemento da matriz A. Tranquilo? O I, que é o primeiro valor que aparece, ele indica a linha que esse valor está contido. E o J indica a coluna. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, o I indicando a linha. E eu tenho o J indicando a coluna. Galera, isso tem que ficar muito claro para todos vocês. É muito importante esta compreensão. Por quê, professor? Porque quando eu partir para a lei de formação, que eu tenho que construir uma matriz, eu tenho que exatamente partir desse pressuposto aqui, ó, entendendo que a letra inicial indica só qual é a matriz que ele pertence, e o primeiro valor indica a linha e o segundo valor indica a coluna. Então, se eu coloco A, 2, 3, eu estou fazendo referência a um elemento localizado na segunda linha e na terceira coluna. Se eu coloco A, 3, 1,
eu estou fazendo referência a um elemento que está na terceira linha e na primeira coluna. Se eu coloco A 4, 2. Eu estou fazendo referência a um elemento que está na quarta linha e na segunda coluna. Ficou claro isso? Belezinha, galera? De boa. Bom, agora que você entende essa linguagem, porque A e J quer dizer um elemento da matriz A, localizado na linha I e na coluna J. Repetindo, A e J quer dizer um elemento da matriz A, localizado na linha I e na coluna J. Professor, e se fosse B e J? Aí seria um elemento da matriz B, localizado na linha I e na coluna J. F e J. Um elemento da matriz F, localizado na linha I e na coluna J. Beleza? Vocês observam que o I e o J é uma constante. Eles sempre irão aparecer. O que muda? O que muda é só a letra que antecede eles, porque a letra faz referência a uma determinada matriz. Beleza? Compreendida essa parte inicial, vamos ver quais são os tipos de matrizes que existem. Bom, primeiro tipo de matriz é a matriz linha. O que é uma matriz linha, professor? É uma matriz que contém uma única linha. Por isso que ela é chamada de matriz linha. Repetindo, linha horizontal, coluna vertical. Então, essa matriz aqui é uma matriz que contém uma única linha. Eu só tenho uma linha. E quantas colunas eu tenho? Eu tenho a coluna do -4, do 2, do 1 e do 0. Coluna eu olho para a vertical. Tranquilo? Então, é a matriz de uma única linha, ela é chamada de matriz linha. É toda matriz que possui apenas uma linha. Tranquilo? Um outro tipo de matriz que eu tenho seria o contrário da linha, que seria a matriz coluna. Agora, eu vou ter somente uma coluna. Observe que essa matriz só tem uma coluna. Mas quantas linhas tem essa matriz? Ó, linha você olha na horizontal. 1, 2, 3 linhas. Então, essa aqui é uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Tranquilo? Então, toda matriz que possui apenas uma coluna. Beleza? Bom, galera, aproveitando aqui também, a gente representa uma matriz informando a ordem dessa matriz. Como assim, professor? O que seria essa ordem? A ordem é um conjunto de valores que determina a quantidade de linhas e colunas que aquela matriz possui. Então, quando eu digo que uma matriz A ela é de ordem 2 por 3, olha só, matriz A de ordem 2 por 3. Isso quer dizer que essa matriz A tem 2 linhas e 3 colunas. Sempre o primeiro valor indica a quantidade de linhas que ela possui e o segundo valor indica a quantidade de colunas. Tá? Eu disse isso já agora para a gente aproveitar esses tipos de matrizes que estamos estudando e já começar a representar a ordem dela. Por exemplo, essa matriz coluna, ela tem 3 linhas e uma coluna. Então, a ordem dessa matriz seria 3 por 1. Tranquilo? Beleza. Vamos ver um outro tipo de matriz aqui. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, gente? A matriz ela se diz quadrada toda vez que o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, observem este exemplo. Eu estou diante de uma matriz que eu tenho. Vamos contar as linhas. 1, 2, 3 linhas. Tranquilo. Quantas colunas? 1, 2, 3 colunas. Então, estamos diante de uma matriz de ordem 3 por 3.
Por que que ela se diz quadrada? Exatamente porque o número de linhas é igual ao número de colunas. E toda vez que eu estiver diante de uma matriz na qual o número de linhas é igual ao número de colunas, eu estou diante de uma matriz quadrada. 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Então, observem que linhas e colunas são exatamente iguais. Beleza? Bom, aproveitando, então, do ensejo de estarmos diante de uma matriz quadrada, vamos falar da matriz retangular. Então, vou abrir aqui um parênteses para a gente falar da matriz retangular. O que seria a matriz retangular? Eu vou ter sempre dois tipos, ou ela é quadrada ou ela vai ser retangular, né? Então, a matriz retangular, ela é toda matriz que não for quadrada. Ela vai ter uma situação assim, ó. Por exemplo, uma matriz A de elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é um exemplo, tá? Quantas linhas tem essa matriz? 1, 2 linhas. Quantas colunas tem essa matriz? 1, 2, 3. Então, a ordem dessa matriz é 2 linhas e 3 colunas. Tranquilo? Observem que o número de linhas é diferente do número de colunas. E quando isto ocorre, nós chamamos a matriz de matriz retangular. Tranquilo? Então, a minha matriz ela pode ser retangular quando o número de linhas e colunas forem diferentes, ou ela pode ser quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Beleza? Bom, então está aqui esclarecido a diferença aí quando a matriz não for quadrada. Beleza? Bom, vamos lá. Matriz diagonal. Por que que nós dizemos que uma matriz é diagonal? Bom, o nome matriz diagonal, primeiro ele é atribuído à matriz quadrada. Então, o primeiro critério é, só pode ser uma matriz diagonal se for uma matriz quadrada. Então, a matriz diagonal é toda matriz quadrada, ou seja, número de linhas igual ao número de colunas, na qual a sua diagonal principal são elementos diferentes de zero e os demais valores são todos iguais a zero, ok? Então, esse é o conceito que nós temos de matriz diagonal. É toda matriz quadrada, então a condição tem que ter número de linhas igual ao número de colunas, onde os termos que não estão na diagonal principal são nulos. Diagonal principal, professor, que parada é essa? Então vamos lá. Toda matriz, ela tem duas diagonais. Toda matriz quadrada tem duas diagonais, tá? Uma que nós chamamos de principal e a outra que nós chamamos de secundária, ok? A diagonal principal será sempre essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal, ela é chamada de diagonal principal, ok? Diagonal principal. Sempre assim, gente, sempre nessa ordem, tá? Diagonal principal. E esta outra que está na posição contrária, esta daqui é chamada de diagonal secundária, ok? Professor, eu preciso guardar isso? Precisa. Quando nós entrarmos no estudo de determinante, você vai ouvir muito falar nisso. Diagonal principal, diagonal secundária, ok? Então, você precisa entender isso. Observem que não é difícil enxergar a diagonal. Sendo uma matriz quadrada, só serve para quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Você desenha um X nessa matriz. Então, você vai ter de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Diagonal principal.
É de cima para baixo, da direita para a esquerda, olhando de frente, da direita para a esquerda, de cima para baixo, eu tenho a diagonal secundária, beleza? Sempre assim, no X eu vou ter o primeiro de cima para baixo, da esquerda para a direita, diagonal principal, e o outro, a outra diagonal, mesmo procedimento, de cima para baixo, só que agora da direita para a esquerda, saindo do alto da direita e terminando na parte baixa da esquerda. A principal sai do alto da esquerda e termina na parte baixa da direita. Tranquilo? Principal e secundária. Guardem bem isso daqui. Então, a matriz ela é chamada de diagonal quando os elementos da diagonal principal, que são aqui, ó, eu tenho 5, 4 e 1. Esses elementos, observe que eles não são nulos, ou seja, não são iguais a zero. Já os demais elementos dessa matriz são todos iguais a zero. Então, quando isso ocorrer, a matriz ela passa a ser chamada de matriz diagonal. Tranquilo? Beleza? Bom, aproveitando ainda que nós estamos falando de diagonal principal, eu quero falar a respeito de algo que já foi alvo muito de concurso, que é a palavra traço. Professor, o que é um traço? Às vezes acontece de determinadas bancas darem uma matriz e pedir para você determinar o traço daquela matriz. Aí o aluno fica meio bugado. E o que é isso? Traço. Coisa mais simples, mais fácil. Dica LAC, galera. Traço é a soma de todos os elementos da diagonal principal. Então, traço é a soma dos valores da diagonal principal. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5, mais 4, 9, mais 1, 10. Então, o traço dessa matriz é 10, que é o resultado da soma dos elementos que constituem a diagonal principal. Tranquilo? Entendido a palavra traço? Fiquem espertos que é uma resposta muito simples de ser dada, mas que pelo fato de, às vezes, do aluno não saber o que é, não consegue resolver. Não pela dificuldade do cálculo, mas simplesmente por não entender como se calcula isso. Tranquilo? Beleza. Bom, agora que a gente já sabe o que é uma matriz diagonal, o que é uma diagonal principal, o que é uma diagonal secundária, vamos falar de matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Outro quesito importante da sua compreensão, porque lá na frente, quando nós formos estudar a inversão de matrizes, nós vamos precisar desse conceito aqui. Então, fica esperto aqui agora na nossa dica. Professor, isso aí tem uma certa semelhança com o que a gente acabou de falar. Nós falamos de diagonal principal. Tranquilo, diagonal principal, de matriz diagonal. Matriz diagonal, tudo é zero, menos a diagonal principal. Professor, aqui tudo é zero também, com exceção da diagonal principal. Essa matriz, ela é diagonal? Veja bem. Pelo conceito de matriz diagonal, sim. Só que ela vai receber um nome especial agora. Ela vai receber um nome especial que é de identidade. Então, a matriz identidade é toda matriz diagonal, portanto, uma matriz quadrada, onde só tem valor para os elementos da diagonal principal e os demais são zero. Então, ela é toda matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal é igual a 1. Tá? Então, ó, é toda matriz quadrada, onde os termos que estão na diagonal principal são iguais a 1 e os outros são nulos, ok? Observem que todos os demais valores são nulos, só a diagonal principal que é 1. Então, fiquem atentos, porque a diagonal e a identidade, elas se assemelham. Ela tem somente valores na diagonal principal e os demais são zero. A diferença é que na identidade os elementos são iguais a 1 da diagonal principal e da matriz diagonal são diferentes de 1. Tranquilo? Beleza. Bom, agora que eu já sei o que é uma matriz
diagonal, identidade, quadrada, retangular, matriz linha, matriz coluna. Vamos falar de matriz transposta. Professor, o que é uma matriz transposta? A matriz, ela se diz transposta quando eu faço a troca da linha pela coluna. Olha que coisa mais simples, mais baba, galera. Basta você pegar a linha, que são os valores dispostos na horizontal, e transformá-los em valores dispostos na vertical. Então, a minha primeira linha passa a ser a minha primeira coluna. A minha segunda linha é a minha segunda coluna e assim sucessivamente. Eu posso fazer a transposta de qualquer matriz? A resposta é sim. Qualquer matriz vai poder ter a sua transposta. Por quê? O ato de criar a transposta de uma matriz é simplesmente pegar a linha dessa matriz e transformar em coluna. Então, exemplo, eu tenho aqui uma matriz Z. Quem são os elementos dessa matriz aqui? Ó? Eu tenho aqui, ó, primeira linha, 1, 0, 2, segunda linha, 3, menos 4 e menos 1, e assim vai. Essa matriz tem quantas linhas? 5 linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Quantas colunas tem essa matriz? 1, 2, 3 colunas, beleza? Eu quero encontrar a transposta dessa matriz. Primeiro, representação. A representação de uma transposta vai ser: usa-se a mesma letra que identifica a matriz, no caso aqui é a matriz E, vou continuar usando o E, só que eu vou colocar um expoente nesse E, que é a letra T, para indicar que é a transposta da matriz E. Então, esse E elevado a T quer dizer transposta da matriz E. Se eu colocar, professor, A elevado a T, quer dizer transposta da matriz A. Beleza? Bom, e aí como que eu faço essa transposta? Eu vou pegar a primeira linha, vai ser a minha primeira coluna, e vai ficar desse jeito. Olha só aqui, ó. 1, 0, 2 é a primeira linha. Olha aqui, 1, 0, 2, primeira coluna. Segunda linha, 3, menos 4 e menos 1. Segunda coluna, 3, menos 4 e menos 1. 0, 5 e menos 1. 0, 5 e menos 1. 6, 0 e 1. 6, 0 e 1. 0, 0, 6. 0, 0, 6. Viram que simples? Basta só você fazer a troca. Aqueles elementos que constituíam a primeira linha passam a constituir a primeira coluna na mesma ordem, na mesma sequência. Beleza? Aí um detalhe interessante. Qual é a ordem dessa matriz aqui? A ordem dessa matriz é 5 linhas e 3 colunas. Olha só, a ordem é 5 por 3. Quando eu faço a transposta de uma matriz, eu inverto. O que era linha passa a ser coluna, o que é coluna passa a ser linha. Então, observa que a ordem dela inverteu. Eu passei a ter 3 linhas e agora 5 colunas. 3 linhas e 5 colunas. Observe que inverte. Toda vez que você faz a transposta de uma matriz, a quantidade de linhas de uma passa a ser colunas da outra e vice-versa. Beleza, professor. Entendido o que é uma matriz transposta. Matriz simetria. O que é isso, professor? Nós dizemos que uma matriz é simétrica, né? Quando, primeiro, for uma matriz quadrada de ordem n que satisfaz. Olha a exigência. A simetria ela vai ocorrer em uma matriz quadrada. Portanto, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, que satisfaz a seguinte situação, ó. A sua transposta é igual à própria matriz. Toda vez que eu tiver uma matriz onde, ao calcular a sua transposta, parece que não mudou nada, ela continua sendo a mesma coisa, eu estou diante de uma simetria. Tranquilo? Um exemplo aqui, ó. 1 menos 1, 4. Menos 1, 5, 2.
4, 2, 7. É uma matriz de ordem 3 por 3. Ao calcular a transposta dessa matriz, o que vai acontecer? Olha aqui, a transposta. Olha só, o 1 menos 1 e 4. Está aqui, ó. 1 menos 1, 4. Virou primeira coluna. Menos 1, 5, 2. Menos 1, 5, 2. Virou a segunda coluna. A terceira linha, 4, 2, 7. Virou terceira coluna. 4, 2, 7. E você observa que não mudou nada. Ela continua a mesma matriz. Por quê? Porque essa matriz ela é uma matriz simetria. Ou seja, se você calcular a transposta dela, você continua tendo ela mesma. Não muda nada. Né? Os elementos que constituem cada posição são os mesmos valores. Tranquilo? Beleza. Matriz oposta. Tá? Esse aqui é um outro termo que às vezes aparece e o aluno meio que confunde. Uma matriz é oposta à outra quando mantém-se os mesmos valores absolutos de cada valor, de cada posição, de cada elemento da matriz, porém eles terão sinais contrários, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma matriz A, 2, 3, menos 8, 4, menos 6, 5, menos 9, 10, 23. Qual é a matriz oposta dessa matriz A? Vai ser a matriz que vai ter os mesmos elementos absolutos. Professor, o que é um valor absoluto? O valor absoluto é quando eu olho só para o número, sem levar em consideração o sinal, se é positivo ou negativo, ok? Então, o valor absoluto do 4 é o próprio 4. Valor absoluto do menos 4 é 4 também. Porque no valor absoluto, eu não olho para o sinal. Então, valor absoluto do 4 é o próprio 4. Valor absoluto do menos 4 é 4 também. Entendem isso? O valor absoluto olha só para o número e não olha para o sinal. Tranquilo? Beleza. Então, quando eu falo em oposto, eu estou falando de mesmo valor absoluto, porém com sinal contrário. Então, eu vou ter aqui, ó, a matriz oposta, que seria a oposta de A é menos A, é só inverter. 2 passa a ser menos 2. 3 passa a ser menos 3. Menos 8 passa a ser mais 8. Então, o inverso do mais é menos e do menos é mais. Então, 4 passa a ser menos 4, menos 6 passa a ser 6, 5 passa a ser menos 5, menos 9, 9, 10 menos 10, 23 menos 23. E assim, eu determino a matriz oposta. Tranquilo? Beleza? Bom, lei de formação de uma matriz. O que é isso, professor? A lei de formação é uma equação matemática, é uma formulação que vai nos auxiliar de como nós iremos proceder para encontrar cada elemento da matriz. Então, eu vou ter uma equação, uma formulazinha, onde eu vou ter que aplicá-la para encontrar cada elemento da matriz. Beleza? Isto que é lei de formação. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Dado uma matriz A, então, esse A maiúsculo é o que mesmo? O nome da matriz. A e J. O que é A e J? A e J são os valores que estão presentes nessa matriz. De ordem 2 por 3. Quer dizer que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Tal que, agora ele vai colocar a condição, que é a formulazinha. A condição é essa. A e J é igual a I menos 2J, se I for igual a J. E A e J é igual a 3I mais J, se I for diferente de J. Você deve estar pensando, professor, pelo amor de Deus, não entendi nada. Tranquilo. Vem comigo, olha como é simples nós construirmos essa matriz. Primeiro, você precisa construir a matriz genérica. Professor, o que é uma matriz genérica?
A matriz genérica é uma forma de eu representar essa matriz através de seus elementos, sem identificar quais são esses elementos. Eu represento só de forma posicional quantos elementos essa matriz possui e aonde que cada um vai estar situado. Então, vem comigo. A matriz genérica da matriz A vai ser a matriz. Qual é a ordem dessa matriz? 2 por 3. Então, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. Ó. 2 linhas e 3 colunas. Quem é o primeiro elemento aqui? Ele vai ser o elemento A1, porque ele está na primeira linha. 1, porque ele está na primeira coluna. Beleza. Vou ter outro aqui? Vou. A1, 2. Professor, como que eu sei que eu tenho outro aqui? Porque ele não disse que tem 3 colunas? Olha só, é 2 linhas e 3 colunas. Então, esse número que indica a coluna, ele vai ter que, partindo do 1, ir até o valor indicado. Então, no caso aqui, até o 3. Então, eu vou ter aqui também o A1, 3. Vou fazer mais próximo aqui. A1, 2. A1, 3. Beleza? Vai ter mais? Não. Para aqui. Por que eu paro aqui? Porque eu só tenho 3 colunas, eu não tenho mais de 3 colunas. Agora, vou fazer outra linha? Vou. Por quê? Quantas linhas eu tenho que ter? 2 linhas. Então, aqui, a segunda linha vai ser A, para indicar que é um elemento da matriz A. 2, para indicar que é a segunda linha agora. E, no caso aqui, vai ser 1, porque ele está na primeira coluna. O próximo elemento aqui vai ser quem? Vai ser o A, indicando que é um elemento da matriz A. 2, indicando que ele está na segunda linha. E, nesse caso, 2 novamente, porque ele já está na segunda coluna. Está compreendendo isso? Agora, o próximo elemento aqui. A, para indicar que é um elemento da matriz A. 2, para indicar que está na segunda linha. E 3, para indicar que ele está na terceira coluna. Pronto, paro aqui. Por que eu parei, professor? Parou por quê? Por que parou? Porque, gente, a ordem é 2 por 3. Então, eu só posso ter 2 linhas, está aqui as 2 linhas, e 3 colunas, beleza? Pronto, construí a matriz de ordem 2 por 3. Mas isso é uma construção genérica. Eu não determinei os elementos, eu só representei quais são os elementos dessa matriz. E a proposta aqui é: construa a matriz. Construir uma matriz é identificar todos os elementos dessa matriz e colocá-los nas suas devidas posições. Cada um tem uma posição indicada pela linha e pela coluna. Então, eu tenho que calcular esses elementos e representar na matriz A, que é o que o exercício pediu para nós respondermos. Então, vamos calcular agora um por um desses elementos. Como assim, professor? Eu tenho que saber quem é esse cara, quem é esse, quem é esse, e aí, conforme eu vou encontrando o valor de cada um deles, eu vou colocando na posição correta. Tranquilo? Professor, mas e agora? Como que eu acho cada elemento desse? Para isso se deu a lei de formação. A lei de formação é exatamente a equação que vai nos ajudar para encontrar cada um desses elementos. Primeira coisa que ele falou aqui, ó. A e J. Quem é A e J? A e J é cada um desses elementos aqui. Onde I é o primeiro valor e J é o segundo valor. Tranquilo? Então, esse primeiro elemento é o elemento A1, 1. Vamos encontrar quem é esse camarada. O exercício deu 2 condições aqui. Primeiro ele fala: se I for igual a J, você usa essa equação aqui, I menos 2J. Se I for diferente de J, você usa essa outra equação, 3I mais J. Então, observe que ele nos deu 2 circunstâncias que têm que serem observadas.
Primeira coisa que eu olho é se I é igual ou diferente de J. Então, dependendo da resposta, é um tipo de equação que eu vou usar. Então, aqui, quem é meu I? 1. Quem é meu J? 1. É igual ou diferente? Igual. Se é igual, eu tenho que usar essa equação aqui de cima, ó. I menos 2J. Ou seja, o valor de I menos 2 vezes o valor de J. O resultado que der é o valor desse termo. Tranquilo? Então, como o meu I vale 1, então vai ficar I 1 menos 2 vezes J, que é 1 também. Aí eu tenho aqui o seguinte, 2 vezes 1 é 2. 1 menos 2 é menos 1. Então, já vou colocar ele aqui, ó. O primeiro elemento é o menos 1. Agora, eu vou atrás do próximo aqui. A12. A12. Quem é o meu I? 1. Quem é o meu J? 2. Portanto, I é igual ou diferente? Diferente. Então, se é diferente, agora eu vou pegar essa equação de baixo. 3i mais j. Por quê? Porque o exercício assim condicionou. Se i for diferente de j, você pega essa equação, 3i mais j. Então, meu i vale 1, meu j vale 2. Como é 3 vezes i, então vai ficar 3 vezes 1 mais j, que é 2. Quantos são 3 vezes 1? 3. Mais 2, 5. Então, o elemento A12 vale 5. Então, vou colocar na posição dele aqui, ó. Vocês observam que o resultado encontrado eu coloco exatamente na posição que ele ocupa. A13. A13. Meu I vale 1, meu J vale 3. Então, são diferentes. Se são diferentes, a equação é 3 vezes I, ou seja, 3 vezes 1, mais J, que é 3. 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Pronto, encontrei. Aqui é 6. Agora, vamos para o outro aqui. A21. Agora, eu quero encontrar esse cara aqui. A21. Vou apagar esse aqui. A21. 2 e 1, diferente. Então, a mesma formulazinha. 3 vezes I mais J. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, aqui vai o 7. Próximo. A22. Agora, eles são iguais. O I e o J é igual. Se I e J é igual, I menos 2J. Então, 2 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 tira 2, vai ficar menos 2. Então, aqui vai ser menos 2. E o último, A23. Então, J diferente de I. Então, a equação de baixo, A23, vai ser 3 vezes 2 mais J. 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. Então, pronto, está aqui, ó. Construir a matriz A de acordo com a lei de formação. Tranquilo? Belezinha? Então, é isso que é a lei de formação de uma matriz. É uma equação que vai te posicionar, que vai te orientar a como encontrar todos os elementos da matriz. Beleza? Um outro exemplo aqui, ó. Ele quer que a gente construa uma matriz A e J de ordem 3 por 2, e aí ele deu a condição. Se I for igual a J, a resposta é 1. Se I for diferente de J, basta pegar o I e elevar ao quadrado. Então, o primeiro passo, construir a matriz genérica. Minha matriz genérica A vai ser 3 linhas e 2 colunas. A11, A12. Para aqui, porque é só 2 colunas. A21, A22. A31, A32. Pronto, está aqui, ó. Essa é a matriz genérica. Agora, eu tenho que encontrar todos esses elementos. Quem vai ser a minha matriz? Vamos fazer isso aqui mentalmente. É tranquilo fazer isso. Primeira coisa, ele falou, se I for igual a J, a resposta é 1. Se I for igual a J, a resposta é 1. E se I for diferente de J? Você vai pegar o valor de I e elevar ao quadrado. Então, vamos olhar esse primeiro elemento. A11. I é igual ou diferente de J? Igual. Se é igual, a resposta é 1. Então, aqui vai ser 1. Aqui, A12.
I é diferente de J. Se é diferente, eu tenho que pegar o I e elevar ao quadrado. Quem é o I? É o primeiro. O primeiro é o número 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Então, 1 também. Aqui, A2, 1. I diferente de J. Então, pega o I e eleva ao quadrado. Quem é o I? 2. 2 ao quadrado são 4. A2, 2. I igual a J. Se I é igual a J, a resposta é 1. Então, 1. Estão captando? A3, 1. Diferente. Se é diferente, pega o I e eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. A3, 2. Também diferente. Então, pega o I e eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Pronto, está aqui. Está construída a matriz A. De acordo com a lei de formação dada. Beleza? Tranquilinho? Vocês observam que em alguma situação você faz assim, mentalmente, rapidão. Tá? Olha só, pode ocorrer também do exercício não pedir para você construir a matriz, mas pedir somente alguns valores específicos, que foi o caso aqui. Ele deu uma matriz A de ordem 3 por 4 e deu a lei de formação. Lembrando, a lei de formação é uma equação, é uma fórmula que eu aplico para encontrar os valores que estão presentes nessa matriz de forma individual. E aqui ele pede a soma do elemento que está na posição A22 com o elemento que está na posição A34. De acordo com a lei de formação, quem é A22? Ele fala, se I for igual a J, basta você somar o I mais o J. Olha aqui, I igual a J, soma I mais J. Quem é o I? 2. Quem é o J? 2. 2 mais 2, 4. A3, 4. A3, 4. O que aconteceu agora? O I e o J são diferentes. Se eles são diferentes, como que eu encontro o valor? Multiplica 2 vezes o valor de I, menos 2 vezes o valor de J. Então, eu vou ter 2 vezes o valor de I, que é 3, menos 2 vezes o valor de J, que é 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 6 menos 8, menos 2. Então, quem é o elemento A34? É o menos 2. O que o exercício pede para fazer? Para somar esse resultado. Eu tenho 4 positivo com 2 negativo, resposta mais 2. Pronto. Então, a soma desses dois valores, a resposta é 2 positivo. E aí, está resolvido. Tranquilinho, gente? Beleza? Né? Observe que lei de formação é isso daí. Olha só uma outra aqui, Determine a soma dos elementos da terceira coluna da matriz A e J de ordem 3 por 3, tal que A e J é igual a 4 mais 3i menos J. Ou seja, ele quer a soma só da coluna. Ele falou que a matriz é de ordem 3 por 3. Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, essa matriz A, ela vai ter elemento aqui, e aqui vai ser o A13. Elemento aqui, aqui vai ser o A23. Elemento aqui, aqui vai ser o A33. Por que eu não escrevi os demais? Porque ele quer a soma só dos elementos da terceira coluna. Olha aqui a terceira coluna. É o A13, A23, A33. Esses são os elementos da terceira coluna. Agora, de acordo com a lei de formação, eu vou encontrar cada um deles. Quem é A13? Vai ser, olha aqui a lei de formação, 4 mais 3 vezes o I. No caso aqui, o I vale 1. Então, 3 vezes 1, menos o J. O J é o segundo. No caso aqui, é o 3. Então, eu tenho aqui, 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 7 tira 3, 4. Então, o A13 é 4. Vou encontrar o A23. A23. Mesma lei de formação. 4 mais 3 vezes I, o meu I agora é 2, menos o J, que é 3. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6, com 4, 10, tira 3, 7. Ok? A33. A33. Agora, meu I vale 3 e meu J vale 3. Então, substituindo, eu tenho 4 mais 3 vezes I, 3 vezes 3, menos J, 3.
3 vezes 3 são 9, 9 com 4 é 13, 13 tira 3, 10. Portanto, ele quer a soma dos elementos da coluna, eu vou ter aqui 11 com 10, 21. Pronto, somei a coluna. Tranquilo? Belezinha? Bom, galera, agora que a gente está apto aí, né, já entendemos como que é a lei de formação de uma matriz, vamos aí trabalhar alguns exercícios. Primeiro exercício nosso aí é o seguinte. Banca IADES 2019, CRF Tocantins, analista de TI. Olha só, ele nos deu uma matriz. O interessante é você perceber o que indica cada coisa na matriz. A linha dessa matriz aqui faz referência ao computador. A coluna dessa matriz faz referência à impressora. Então, observe que eu tenho 5 computadores, 1, 2, 3, 4 e 5, nas linhas. E eu tenho 3 impressoras nas colunas. Olha como é um exercício bem tranquilo, era só uma questão de você entender o que é linha e o que é coluna. Você responde esse exercício com tranquilidade. Aí ele fala bem assim, ó. Suponha que na Comissão de Farmácia Hospitalar do Conselho Federal de Farmácia existam 5 computadores e 3 impressoras. Um sistema foi desenvolvido para controlar o número de páginas impressas diariamente. Esse sistema registra o número de páginas impressas em uma matriz AIJ de ordem 5×3. Está aqui. Na qual cada elemento AIJ, que são cada valor desse aqui, é um AIJ, registra o número de páginas enviadas pelo computador I para a impressora J. Então, observe que a primeira informação do elemento AIJ, a primeira informação indica o computador e o segundo indica a impressora. Ele falou que I é o computador e J é a impressora. Continuando. Ao final de determinado dia, verificou-se o registro da matriz conforme apresentado, que é essa matriz aqui que eu reproduzi novamente. Como exemplo, nesse dia, o computador 1 está aqui, computador 1, então é essa linha aqui, ó, computador 1, ok? Imprimiu 10 páginas na impressora 2, olha aqui, ó, 10 impressora 2. Esse aqui é um exemplo que ele está dando. Esse mesmo computador 1 imprimiu 5 páginas na impressora 3. Entendem isso? Bom, continuando. O total de páginas impressas pelos computadores 2, 3 e 5 na impressora 3 foi igual a. Observe que ele foi bem específico. Ele citou não somente os computadores, mas também em qual impressora foi feito a impressão. Porque o computador 2, ele imprimiu tanto na 3 quanto na 1. O computador 5 imprimiu na 3 e na 1. Só que ele não quer saber nas demais, ele quer saber só quanto foi impresso na impressora 3. Então, na impressora 3 está aqui, ó. Isso é impressora 3. Agora, quem é o computador 2? Está aqui, ó, computador 2, 25. Depois, computador 3 está aqui, ó, 7. Computador 5 está aqui, ó, 30. Então, quantas impressões foram feitas? 25 com 7, 32. 32 com 30, 62. Resposta, letra B. Está respondida a questão. Tranquilo? Viu que exercício tranquilo de matriz? Só com os conceitos iniciais de definição de linha e coluna, você responde um exercício desse tipo aqui, nesse formato. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Mesma banca IAD, só que agora é de 2018, né? CAL Rondônia, Arquiteto e Urbanismo. Olha só, eu tenho aqui uma matriz. É uma matriz que contém 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Portanto, é uma matriz quadrada de ordem 5×5. Beleza.
Ele fala, suponha que no CAL Rondônia 5 conselheiros foram eleitos para o conselho diretor. Na primeira reunião do conselho, eles deveriam eleger entre si um presidente. Para tanto, fizeram uma eleição em que cada um deveria votar em outro conselheiro e não poderia votar em si mesmo. Ou seja, eu sou conselheiro, é eu e mais 4 colegas, só que eu não posso votar em mim. Eu tenho que escolher um dos colegas para votar nele, certo? Aí, continuando, cada um dos 5 conselheiros foi identificado com números de 1 a 5. Conselheiro 1, 2, 3, 4 e 5. E os votos foram representados na matriz AIJ 5 por 5, apresentada, na qual, para I diferente de J, ok? Porque eu não posso votar em mim mesmo, quando cada um não vai poder votar em si, ele só pode votar nos outros. Se o conselheiro I votar no conselheiro J, ok? Para os elementos onde o número que indica um conselheiro é diferente do outro. Então, a IJ é igual a 1. Caso contrário, a IJ é igual a 0. Com base nessas informações, o conselheiro que foi eleito presidente foi identificado com um número. Então, olha só, entendendo esse exercício. Se eu sou o conselheiro 1 e eu escolho votar no conselheiro 3, por exemplo, na onde for o cruzamento do conselheiro 1 com o conselheiro 3, vai ter o número 1. Nos outros que eu não votei, vai ser 0. Então, aquele que eu escolhi, aparece o número 1. Aquele que eu não escolher, aparece o número 0. Então, eu tenho aqui, ó, o conselheiro 1, o conselheiro 2, o conselheiro 3, o conselheiro 4, o conselheiro 5. Ok? Beleza? Vou colocar aqui desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? O conselheiro 1, a mesma coisa vai acontecer na ordem da coluna. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e o conselheiro 5. Em quem o conselheiro 1 votou? Ele votou no conselheiro 2, porque aqui é o único número 1. Aonde tem 1, indica em quem ele votou. Então, o 1 votou no 2, o 2 votou no 4, o 3 votou no 1, o 4 votou no 1, aliás, o 3 votou no 2, o 4 votou no 1 e o 5 votou no 2. Então, quem recebeu mais votos foi o conselheiro número 2. Então, é esse cara que está eleito. Mais uma questãozinha, observem, não fizemos cálculo nenhum, só análise conceitual de matriz. Né? Só você identificar a linha e coluna. Obviamente, a maior confusão está exatamente nessa explicação aqui, que eu procurei detalhar para você compreender como que resolve. Beleza, galera? Então, resposta foi o conselheiro 2 eleito aí. Mais um exercício aqui, Banca Fumarc, 2018, Secretaria de Educação de Minas Gerais, professor de Educação Básica Matemática. Durante um campeonato de basquete, a comissão técnica de um time anotou a pontuação de alguns jogadores na matriz a seguir. Aí eu tenho aqui a matriz, onde esses valores representam a pontuação dos jogadores. Olha só o comando da questão. O elemento A e J, ou seja, cada elemento desse é um elemento A e J. A e J é um elemento da matriz, ok? Beleza. O elemento A e J dessa matriz representa o número de pontos marcados na partida I pelo jogador J. Então, observe que duas coisas ficou claras. I representa a partida. J representa o jogador. Então, eu tenho duas formas aqui. Uma de identificar qual foi a partida realizada e qual foi o jogador que
que fez aquela pontuação. Tranquilo? Bom, como o I representa linha e J representa coluna, eu vou ter aqui partida 1, aqui partida 2, aqui partida 3, aqui partida 4, aqui partida 5 e por último aqui eu tenho a partida 6, beleza? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então foram realizadas 6 partidas. Quantos jogadores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogadores, porque não, a partida de basquete são 5 jogadores. Então eu vou chamar aqui, ó, jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4, jogador 5. A coluna representa os jogadores, beleza? E aí ele pergunta o seguinte: qual jogador marcou mais pontos nesse campeonato? Então veja bem, gente. Quantos pontos marcou o jogador 1? Jogador 1. Aliás, vamos pegar o jogador 1 aqui. Quantos pontos ele marcou? É só você somar. 11 mais 13, 24. 24 com 8, 32. 32 com 14, 46. 46 com 17, 63. 63 com 6, 69. Então, o jogador 1 marcou 69. Quantos pontos marcou o jogador 2? É só você somar também. 6 com 6, 12, com 14, 26, 26 com 17, 43, 43 com 18, 53, 61, 61 com 10, 71. Então, tá aqui, ó, 71 pontos. Quantos pontos marcou o jogador 3? Jogador 3. Ele marcou, vamos lá, 5 com 6, 11, com 17, 28, 28 com 11, 39, 39 com 14, 53, com 10, 63. Pronto, 63. Jogador 4. Quantos pontos ele marcou? 6 com 11, 17, 17 com 9, 26, 26 com 14, 40, 40 com 18, 58, com 7, 65. E por último, o jogador 5. Jogador 5. Marcou aqui quantos pontos? 6 com 10, 16, 16 com 18, 34, 34 com 11, 45, 45 com 12, 57, 57 com 12, 69. Então aqui, ó, todas as pontuações dos jogadores. A pergunta é, o jogador que marcou mais ponto, o jogador que marcou mais ponto foi o jogador que marcou 71, que no caso ali foi o jogador 2. Beleza? Nesse aqui a gente teve que fazer um pouquinho mais de cálculo. É óbvio que eu fiz todos aqui para você ter consciência do qual seria o maior, mas você não havia necessidade de fazer tudo isso. A partir do momento que você entendeu que o total de pontos que o jogador realizou é a soma da coluna, basta você fazer uma breve comparação, você vai verificar, por exemplo, que a coluna 1 apresenta valores maiores que a coluna 2 apresenta valores maiores que a 1, maiores que a 3, e aí naquela que você ficar na dúvida, você soma só elas. Então aqui a dúvida, por exemplo, ficou entre quem? Entre 2, 1 e a 5. Então, ó, a 3 e a 4 já está bem claro que eles são menores. Não preciso nem fazer a conta. Só de observar aqui, ó. Aqui é igual. Aqui é igual. Aqui a 2 é maior. Aqui ela perde, mas aqui ela ganha, aqui ela ganha. Então, eu já descarto. Então, não preciso ficar somando. Mas, por segurança, você faz todos e verifica o resultado final. Fica a seu critério. Beleza, gente? Tranquilinho? O importante aqui é você entender que o procedimento seria somar as colunas. Beleza? E
chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Esse é o primeiro passo no estudo de matrizes, né? Parte conceitual. Mas já marcamos nosso próximo encontro com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima aula. Tchau, galera. Clique lá